Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui, então, dando continuidade à programação nessa sala. Nós vamos agora ter a Ágora 3, que tem a duração de 1h30, vai das 17h30 às 19h. O tema é intersetorialidade e atenção psicossocial, tecendo redes. Nós temos as convidadas Andréa Vieira de Souza Iriarte. Andréa é enfermeira e, Andréa, ela vem falar conosco a respeito de seu trabalho como assistente social, é especialista em saúde pública, em políticas públicas e socioeducação, é mestre em ciências pela Universidade de Pelotas, coordenadora da Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade do SUAS de Pelotas. Uma outra das nossas participantes é a doutora Fernanda Pentala. Ela vai falar, ela vem então como psiquiatra em saúde pública, docente, preceptora e coordenadora do Programa de Residência Médica em Psiquiatria de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. E nós temos a enfermeira Ingrid Pires Silva, especialista em saúde mental e atenção psicossocial, urgência e emergência e preceptoria do SUS. É coordenadora do CAPS 2 da Ponta do Coral, em Florianópolis. Nós combinamos, então, uma apresentação, né? A proposta de trabalho é que cada uma delas faça a sua colocação e, depois de cada uma usar os seus 20 minutos para se colocar, nós fazemos, então, uma conversa com as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas aqui presentes na sala. Eu convido, então, para a apresentação. Podemos começar, então, pela Andréa, pode ser? Perfeito, perfeito. Agradeço também a Andréa. Obrigada, então. Por favor, Andréa. Então, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Então, primeiro quero agradecer o espaço, pelo convite de fazer parte desse tema tão importante, né, que é tecendo redes, atenção psicossocial. Eu vou trazer um pouco da minha experiência na rede municipal do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social de Pelotas, né? Eu sou assistente social, estou em Pelotas desde 2014, como assistente social, né? Já passei por vários dispositivos do SUAS aqui. Atualmente, eu sou coordenadora da Proteção Social Básica, aqui de Pelotas, do SUAS, e também coordeno a Proteção Social Especial de Média Complexidade. Vejo, assim, vou introduzir um pouquinho sobre o tema do Sistema Único de Assistência Social, acho que, né, até para o pessoal, o quanto que é importante essa intersetorialidade dos serviços, né, do trabalho integrado. E vou falar depois um pouco mais específico dessa experiência que a gente tem aqui em Pelotas, né? Eu acho que também é importante, assim, e trago, assim, a minha experiência na saúde mental. Passei um período, né, tive uma formação, não cheguei a concluir, 2013, 2014, na saúde mental do município de São Lourenço do Sul, né? Então, o quanto é importante a gente, por mais que a gente esteja em outro espaço, não esteja diretamente ligado na saúde mental, atuando ou na área da saúde, estando em outra política pública, o quanto que é importante a gente ter essa vivência com a saúde mental e o quanto que a gente enriquece, né, o Sistema Único de Assistência Social quando tu tem essa experiência prévia e o quanto foi importante para a minha formação. O Sistema Único de Assistência Social, ele é dividido em proteções. Nós temos a proteção social básica. Hoje, em Pelotas, a gente tem 6 CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Eles são equipamentos sociais nos territórios, né, os territórios mais vulneráveis, que necessitam
de um olhar mais para aquelas famílias daquele território, na comunidade. Tá? Então, Pelotas, nós temos 100 CRAs distribuídos no município, nessas áreas. Temos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, além da rede governamental, em cada CRAS, a gente também tem uma rede com termos de colaboração, que são as organizações da sociedade civil, são 33 OSCs, que também executam, né, e recebem recurso público para executar os serviços de fortalecimento de vínculo, ou também na área da proteção social especial, né, com famílias e indivíduos com algum direito violado. Temos, além dos CRAS, a gente também tem um plantão que trabalha na parte mais emergencial dos casos. Organizamos um sistema nos finais de semana e fora de alguns horários, conforme a necessidade. Então, a gente também atende nesses casos, né, de alguma calamidade, alguma situação mais emergencial, famílias, indivíduos. E temos a proteção social especial com 3 dispositivos, 3 CREAs, né? Temos um centro de referência especializado de assistência social, que é o CREAS 1, que eles, né, a porta de entrada seriam crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Então é centrado nesse CREAS, né? O acolhimento inicial é feito nesse dispositivo. E também temos um CREAS, que a porta de entrada é o adulto em situação de violência ou com algum direito violado, que seria o idoso, a pessoa com deficiência, a população LGBTQI+, né? Mais a porta de entrada do adulto. E temos o Centro de Referência especializado para pessoas em situação de rua. Então, são 3 dispositivos da proteção de média complexidade. Também temos a proteção social especial de alta complexidade, que são os abrigos institucionais, né? Temos família acolhedora, com mais em torno de 30 e poucas famílias em sistema de família acolhedora. Então, a gente teve um bom resultado com o programa e hoje a gente tem menos abrigos institucionais, né? Temos também uma casa de passagem, né, situações para pessoas em situação de rua ou famílias que necessitem acolhimento temporário. Temos uma república, né, dentro do sistema único. Mais ou menos essa seria a nossa rede de proteção social do SUS. Tá? Temos praticamente todos os equipamentos sociais e serviços organizados no município. O que a gente tem falar um pouquinho da rede de saúde mental, né? Até acho que não é proposital, mas o Sistema Único ele se organizou de acordo com os territórios de CAPs também, e os CAPs estão organizados com seus territórios também, né? Então, cada CRAS ou cada CRES a gente organizou em territórios para possibilitar e qualificar melhor os estudos de caso, o cuidado daquele indivíduo ou daquela família no território. Então, acho que isso aí eu vejo assim, o quanto que a gente, né, desde que eu entrei no SUAS, a gente sempre procura trabalhar construindo essa rede, fortalecendo esse espaço. Então, os estudos de caso também a gente fortalece em rede, envolvendo o CRAS, em alguns momentos o CRES, em alguns momentos o CAPS-1, de algum momento a gente precisa lá com o CAPS-AD, enfim, a gente consegue também participar de vários momentos de construção de plano de atendimento integrado. Eu falo mais porque o SUAS a gente faz muito plano de atendimento familiar ou individual, né? Então a gente procura construir esse plano de atendimento ao indivíduo envolvendo aquele território da rede, né? O que mais é possível, o que mais é necessário ele, o que potencializa ele no acesso, o que ele tem mais vínculo. De repente ele pode ter mais vínculo no CRAS do que no próprio CAPS, né? Qual é o técnico lá de referência que tem vínculo com aquele indivíduo que tenha algum problema de saúde mental, enfim, ou alguma necessidade nesse território e precisa ser cuidado. Então, às vezes, a porta de entrada lá para o atendimento em saúde mental não é diretamente no CAPS, mas é no CRAS ou é no CRES. Então, a gente procura
construir esses espaços, esses momentos de discussão, né, construção de plano de atendimento e cuidado naquele território. Sabemos que a gente não consegue, né, efetivar tudo que a gente gostaria muito de estar com esse indivíduo lá no território sendo cuidado, tendo um olhar ampliado. Mas a gente percebe o quanto que a gente fortalece o olhar dos outros dispositivos, até mesmo da atenção básica, né, da unidade de saúde. Também temos uma proximidade muito, muito boa e, assim, praticamente é regra, né? Chegou num dispositivo de proteção social especial, num CREAS, a gente precisa construir o plano de atendimento integrado com essa equipe da unidade de saúde, né? Porque a maioria das pessoas que chegam estão fragilizadas, precisam do atendimento, né, clínico, precisam do atendimento lá da sua unidade, precisam estar vinculados. E, ao mesmo tempo, a gente precisa fortalecer não só com a unidade básica, mas em algum momento ele vai precisar da atenção especializada do CAPS ou até mesmo do atendimento psiquiátrico no hospital aqui de Pelotas, no Hospital Espírita de Pelotas, que também faz parte da rede de saúde aqui, né, saúde mental. O que eu posso também contribuir, trazer para vocês, bem importante, assim, já faz acho que uns 3 anos, a gente construiu alguns grupos de trabalho, então a gente tem um grupo de trabalho adulto, que a gente procura organizar na rede o atendimento às pessoas em situação de rua. Então, é um movimento que a gente fez do Sistema Único devido à fragilidade e à necessidade que a gente precisa construir, né, essa rede integrada nesse atendimento a esse indivíduo, né, que são pessoas que estão em situação de rua, que necessitam do cuidado de todos, quase, né, das políticas aqui. Então, a gente tem o consultório na rua, trabalha junto, a gente tem uma equipe de redução de danos, temos também, além dessas 2 equipes, temos um serviço especializado de abordagem social, que é do Sistema Único de Assistência Social. Então, a gente tenta mesclar essas equipes, né? Muitas vezes sai um educador social que é do SUAS, junto com um redutor de danos, ou um educador social que é do SUAS, junto com alguém da equipe do consultório na rua. Então, a gente mescla as nossas equipes, procurando fazer esse cuidado integrado. A gente vai para o UBS, né, a gente constrói plano de atendimento, a gente vai lá, aborda esse indivíduo, né, tenta vincular o que é abordagem social especializada, que está dentro da proteção social especial. Vínculo, né, promover essa saída da rua, ofertar os serviços. Então, se oferta o serviço especializado para a pessoa em situação de rua, que é o Centro POP, se oferece o CAPS-AD, se constrói, né, se constrói essa rede para se ofertar um atendimento integrado, né? Além disso, a gente tem as OSCs também, que tem termo de parceria, que também executam a abordagem social especializada, e o quanto que a gente está se fortalecendo, né? Então, na rua, a gente sabe que temos idosos, temos pessoas com deficiência, temos mulheres, temos homens, temos pessoas que fazem uso abusivo de outras drogas. Então, é uma infinidade de pessoas e situações que não tem como a gente trabalhar sozinha, né? Não, nem só a saúde sozinha, né? Quanto saúde mental, saúde pública, mas a assistência social. Então, a gente tem um trabalho, assim, eu vejo muito integrado. Temos um encontro no mês para definir as nossas ações, construir cronograma, definir o que está faltando nessa rede, o que a gente precisa implementar, né? Quais as nossas dificuldades. Então, é um espaço de construção. Estamos agora, né, mapeando, buscando ver esse perfil dessa pessoa em situação de rua, né? Em sua maioria são usuários de álcool e outras drogas, ou estão com algum tipo de transtorno mental e muito tempo, às vezes, na rua, né? Eles também têm o direito de ir e vir, mas também têm situações de risco, né? Então, a gente também avalia muito essas situações de risco, né? Além deles se colocar em risco, né, coloca o risco de terceiros.
E muitas vezes a gente tem que recorrer ao Ministério Público, enfim, algumas medidas de internação, né? Ou quando essa pessoa não vincula, né, ao serviço, a gente não consegue fazer com que ela tenha acesso ao tratamento, ou ela não aceita, né? Muitas vezes se autonegligencia no cuidado. Então, o consultório na rua também é nosso importante, sim, a equipe nem posso falar porque são todos, né, estão muito integrados com a assistência social. Então, a gente está sempre construindo e pensando juntos. Então, temos o Rede Rua Adulto, que se organiza para esse atendimento para essa população. Temos uma outra rede que foi construída já há bem mais tempo, acho que desde 2017, que é o Rede Infância, que também está lá vinculado à equipe de abordagem social para situações de adolescentes e crianças em situação de rua ou com algum problema, né, de saúde mental, enfim. Nesse espaço da Rede Infância, a gente está com a atenção primária, a gente tem todo o sistema de garantia ali junto, é conselho tutelar, é a promotoria, é o sistema único de assistência, são os CRAS, é a prevenção, né? Ao mesmo tempo é a proteção especial já quando tem algum direito violado, né? Então a gente tem esse movimento, né, muito de construir essa rede, se olhar e tentar viabilizar o acesso desses usuários, né? Porque, assim, o que a gente tem percebido também nesse decorrer com a pandemia, nesse contexto que a gente está vivendo, com o isolamento social, tivemos um aumento muito grande de idosos, né, que acabaram adoecendo, muitas vezes não chegam ou não conseguem acessar o sistema de saúde, enfim, até da assistência social, e essa decorrência aumentou muito, muito, muito os casos de saúde mental, e ao mesmo tempo a assistência social, ela não parou, né? Ela também ficou na linha de frente, não só na questão da proteção especial, mas também a proteção social básica, na questão do alimento, né, do vestuário, né, das seguranças afiançadas pelo sistema único, né? Os CRAS em Pelotas, eles não pararam, a gente seguiu trabalhando, atendendo as famílias, fazendo acompanhamento familiar, né, chamando a rede, pensando junto nesse território, o que a gente tem que promover, né, para esse cuidado lá. E agora, como a gente está retomando, assim, está saindo um pouquinho mais, né, as pessoas estão mais na rua, estão em busca do atendimento, não só de saúde, mas de assistência social. Também estamos pensando aí nesse pós-pandemia, né, nessa demanda que a gente vai ter, nessa rede que precisa transversal, né? Esse usuário, em algum momento, ele está lá na assistência social, em algum momento ele está na saúde e ele precisa do nosso olhar ampliado. Pelotas, ele tem hoje, eu vou falar um pouquinho da rede de saúde mental, ele está com 8 CAPs. São 8 CAPs, dentre esses 8, um é CAPS AD, CAPS I, temos 2 residencial terapêutico, 1 e 2, que eu anotei aqui para passar para vocês. Temos o CAPS I, temos agora até, acho que poucos dias, como a gente está sempre, quanto à assistência social, a gente está sempre procurando fortalecer nossa rede de trabalho, a rede de atendimento às famílias. Tivemos até uma reunião ampliada com o ambulatório de saúde mental. A gente procura criar esses fluxos de trabalho, então a rede de infância é um pouquinho mais organizada com relação a esse fluxo, então agora a gente está tentando qualificar melhor a rede do adulto, que daí entra as pessoas com deficiência, adultos, idosos, né? Temos o ambulatório de saúde mental, então ele tem uma equipe para o atendimento da pessoa adulta e para infanto-juvenil, em Pelotas. Estamos com uma demanda muito grande para esse equipamento e, ao mesmo tempo, a gente está pensando, então, em protocolos de trabalho, a porta de entrada, a questão do acolhimento. Então, a gente está sempre se olhando e pensando que momento vamos fazer os nossos estudos de caso em conjunto. Eu acho que um pouco a rede de Pelotas, que eu noto, assim, né, nessa caminhada que eu tenho no Sistema Único, o quanto que a gente avançou com relação à rede,
né? Com certeza temos os nossos problemas, porque não tem como ter uma perfeição, né? Nem vamos chegar a isso, acredito eu. Mas o quanto que a gente qualificou do atendimento, de poder se olhar mais e entender esse usuário na necessidade que ele traz, nas suas potencialidades, né? O que ele tem mais vínculo, o que ele se beneficia mais, né? Desse cuidado. Né? O que a gente nota muitas vezes? Tem o indivíduo, ele precisa no CAPS dele, ele precisa ter atendimento CREAS, ele precisa estar lá no CRAS, ele precisa estar numa oficina ali do Retrate ou uma oficina da atenção primária, né? Mas o que ele deseja também, né? Então, a gente trabalha muito nessa proposta de também escutar esse usuário, né? E ver o que ele precisa. Né? Não adianta a gente colocar 1000 coisas para ele fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? O plano é esse. Não, o plano terapêutico, o plano de atendimento familiar, né? A gente tem que construir de forma integrada com esse usuário e escutar ele no que ele precisa, né? E muitas vezes ele não quer ir lá na oficina, né? Às vezes ele precisa ser cuidado lá no domicílio. Então, às vezes as equipes se mesclam também, né? O CREAS Osório, que é um dos dispositivos do SUS, que atende, a maioria são pessoas idosas ou pessoas com algum tipo de transtorno mental, enfim, com alguma... muitos são atendidos no domicílio. Por quê? Porque tem alguma dificuldade de locomoção, ou de sair, ou muitas vezes precisam ser inseridos lá na comunidade no serviço de convivência que o CRAS oferece, ou uma OSC, né, onde ele tem mais vínculo, onde ele se sente acolhido. Então, às vezes, é o CREAS que acompanha, mas ele também está sendo cuidado pela unidade de saúde, né? Muitas vezes ele nem está no CAPS, mas a unidade de saúde está acompanhando, ele está com uma equipe de referência, né? E a gente tem todo esse cuidado para também não estar várias equipes, muitas vezes. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em Pelotas, a gente percebia, a equipe X também acompanha, o CREAS acompanha, o CREAS, todo mundo, mas ninguém sabia quem que era aquela família, né? Mas eu recebi a visita domiciliar de uma equipe aqui de manhã. Mas que equipe é essa, né? Então, a gente foi percebendo o quanto que a gente precisa construir esses fluxos, né, dentro da rede, para qualificar esse atendimento. É retrabalho, com certeza, se não tem um fluxo organizado. Então, a gente sempre está chamando os atores e pensando assim, gente, vamos lá, vamos construir um protocolo em conjunto, né? Vamos se olhar, vamos pensar esse atendimento na rede, de que forma esse usuário, o que ele precisa, qual que é a necessidade que ele traz nesse momento, né? Penso eu que Pelotas, assim, a gente está com um trabalho em rede, tá sempre sendo construído, ele não para, né? A gente sabe que as coisas, às vezes, tu constrói dali um pouquinho, tu tem que refazer novamente, porque lá no meio do caminho se perdeu, mas não é por aí, vamos voltar. O que está, né? O que está acontecendo que a gente não está conseguindo ampliar esse acesso? Por que as pessoas não estão chegando, né? O que a gente precisa melhorar, né? Então, acho que essa conversa a gente tem praticamente constante, né? Outra rede interessante que a gente tem, posso trazer, não sei quantos minutos eu tenho ainda, a gente tem a rede socioeducação, é uma rede de trabalho também, que envolve o sistema socioeducativo de Pelotas, né? Que é o sistema das medidas socioeducativas também. Então, a gente tem uma rede grande, ampliada, que é organizada para dar o atendimento a esses adolescentes que cometem algum tipo de ato infracional, né? Tanto do meio aberto, meio fechado, né? O semi-liberdade. Então, a gente também tem essa outra, são várias redes, né, organizadas para pensar o atendimento e organizar um plano de atendimento com esses adolescentes e essas famílias. Tem um tempinho ainda ou já encerrou? Ok, muito obrigada, André. Agradeço. Obrigada pela sua presença. Tá muito obrigada. Obrigada. Vamos, então, ouvir a enfermeira
Ingrid, por gentileza, Ingrid. Acho que a minha fala vem, né, que é a ideia também da proposta da mesa. Vou passando assim só para me guiar e aí vocês me digam enquanto está ruim ou não. Que o que a Andrea trouxe, né, desse trabalho em rede, então falar um pouco do meu lugar de fala aqui, eu trabalho em Florianópolis, estimativa de IBGE é 516 mil habitantes esse ano. Quanto CAPS, a gente tem um CAPS 2, 2 CAPS ADs e um CAPS infantil, sem nenhum CAPS 24 horas até o momento, residencial terapêutico quanto saúde não, a gente tem as unidades pensando em SUAS, né, mas não da saúde. Hospital geral com leitos top psiquiátrico também não temos, mas temos hospital psiquiátrico, ainda algo a ser superado, mas tem aqui na grande Florianópolis. Vou trazer, então, um pouco dessa expectativa de perspectiva de um trabalho em rede voltado das necessidades do usuário para a gente, como profissionais, né, que atende esse usuário para a construção, assim, no meu lugar de fala e como a gente vem fazendo. Então, aqui, né, quando a gente pensa em fatores psíquicos, normalmente vem de demandas que é do usuário, a gente sabe que isso não é, né, então vem, que são demandas, algumas vezes, inerentes desse sujeito, seja genético ou não, mas é muito desse meio que essa pessoa está inserida, né, e a gente aqui pensando em rede, temos colegas de saúde, educação, assistência, né? Segurança. Então, a lógica disso é a gente pensar nessas vulnerabilidades, nesse meio que a pessoa está, seja cultural, ambiental, meio econômico, a sociedade, seja família, sociedade como trabalho, como convívio. E essas vulnerabilidades, e a partir disso, esse sujeito vai trazer para a gente o que ele, esse elemento do sofrimento, e aí daí que a gente tem que construir, né? Então, como a Andrea falou lá no começo, a gente pensa nesse PTS, mas não faz muito sentido para essa pessoa. Então, quando a gente faz a partir do que eles nos traz como demanda e a gente vai construindo junto com ele essas redes, acho que a tendência é fazer mais sentido para a pessoa e ela conseguir se adequar mais nesse cuidado, né? E aí, então, se a gente pensa que o que me faz sofrer são multifatoriais, esse meu cuidado tem que ser de uma maneira multifatorial também, né? E como que a gente faz isso? Tecendo redes, né? E essas redes pode ser rede que o usuário mesmo constrói, nós somos um dos elementos, ou essa rede que nós, profissionais, vamos construindo. Nessa lógica, quando a gente pensa se a gente tem que construir rede, como que esses serviços, né, da RAPS a gente precisa se articular? Então, o sujeito vai trazer essas demandas, que podem ser demandas dele e desse contexto familiar, e a gente vai construindo isso. Para isso, trouxe aqui alguns exemplos, só para eu acabar me organizando, da intersetorialidade, né? Então, dentro da saúde, o meu espaço de fala é da média complexidade, mas eu tenho que trabalhar que esse sujeito circule nessa rede, né? Então, nos diferentes níveis de atenção da saúde, mas como a Andrea trouxe, dá um exemplo de uma mulher que tem um sofrimento com vistas a um pensamento de morte, uma ideação suicida, que está sem renda, está por não estar com renda, está em risco de ficar em situação de rua com a sua família, não tem um outro espaço, como é que essas crianças estão sendo assistidas, qual é o benefício que essa mulher desse exemplo pode ser solicitado, então, os serviços de assistência, a educação para essa criança, a saúde para essa mulher e também para essa criança. Então, nesse exemplo, é o quanto que a gente pode trabalhar em rede, né? Então, as demandas com CRAS, com CREAS, né, do Conselho Tutelar, para essa pessoa que nos traz, está pensando nas demandas de saúde mental, no CAPS, mas em outros pontos, a gente articula, né? Seja benefício, seja quando os seus vínculos familiares ou algum benefício ou alguma integridade pode estar violada ou prejudicada.
pensando na educação, né? A gente tem na saúde um programa que é PSE, que é Programa Saúde na Escola, então, identificar esses alunos que têm um sofrimento, trazer pautas de saúde, seja de prevenção ou de educação continuada para os professores e para os alunos. A gente tem parcerias também pensando quando o usuário traz que uma das suas causas de sofrer a não disponibilidade, por exemplo, de conseguir acessar, retomar os estudos para se qualificar. Então, a gente fazer o contato com o EJA, com o SEJA, com algum curso profissionalizante. O meu CAPES, por exemplo, é um CAPES escola, então quanto que a gente auxilia nos espaços de formação de novos profissionais, mas a gente também articula desses nossos usuários circular na comunidade acadêmica, né? Então isso também faz parte desse projeto, né? Desse plano terapêutico singular, a partir do que o sujeito nos traz. Pensando em justiça, a gente, então, o meu CAPS, a gente faz um trabalho também com os usuários que estão no hospital de custódia de tratamento psiquiátrico, então, seja nessa reinserção social, seja antes da alta, após alta, a gente sensibiliza esses profissionais da segurança pública também, entender que esse sujeito também precisa de cuidar das suas demandas de saúde mental. Tem o projeto Ágora aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, que é em parceria com a Justiça e com a Delegacia da Mulher. Não sei se alguma das colegas tem essa vivência também, mas quando o acusado ou a acusada é identificado que ela tem alguma demanda de saúde mental, então vamos dar o exemplo de uma violência doméstica, onde o causador dessa violência tem demanda de saúde mental, é encaminhado para o cuidado em CAPS ou na rede, então essa maior sensibilização também da justiça, de que as demandas do usuário não têm que ser necessariamente impostas, né, seja num serviço de média complexidade ou qualquer impostas como prerrogativa para não ir preso, né, ou ter outras consequências. Pensando também nesse trabalho que rede, geração de renda, né, uma coisa que aqui no meu município a gente ainda engatinha tanto, né, não existe uma política pensando nisso, a gente acaba tendo demandas isoladas, então parcerias de usuários do CAPES que gostariam de se capacitar, fazer cursos profissionalizantes, sejam grupos também dentro dos espaços para essa geração de renda compartilhada entre os usuários. Acho importantíssimo quanto construção de rede, o usuário também nessa autonomia, né, nesse controle de direitos, participar do controle social. Então, os nossos usuários aqui do CAPES, os profissionais do CAPES e também de outros pontos da rede, seja assistência, educação, também participam de frente parlamentar municipal, estadual, por exemplo. A gente tem dentro do Conselho Municipal de Saúde uma comissão onde usuários, né, participam como integrantes de voz para a gente definir políticas públicas. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou passando? Não, só porque senão, que agora eu teria umas fotos. Então? Sim, estamos. Tá, então a foto pequenininha aqui, eu trouxe algumas fotos. Claro que isso é numa época não pandêmica, né? Espero que isso volte logo, mas assim, na primeira foto, então, seria o rolê do CAPES, onde a gente abre o CAPES para a sociedade, teve 4 encontros, então a gente convida a comunidade acadêmica, mas também os moradores do território, instituição, então tem apresentações artísticas, a gente tem banda do CAPES, banda de colegas que voluntariamente vão se apresentar, oficinas teatrais, então a gente abre para a comunidade, também para outros setores. Na foto seguinte é um evento do Outubro Rosa, estamos no Outubro Rosa, então a gente conseguiu aqui algumas voluntárias de salão de beleza, de maquiagem, articulamos com pessoas privadas e públicas para ofertar esse espaço. O seguinte é a oficina de dança, que até meio de março de 2020, toda sexta-feira eu ia para o centro da cidade com os usuários lá aqui no Instituto Arco-Íris, que é uma oncovenhada para a gente ir dançar na sexta-feira à tarde. A próximo 18 de maio, então, onde a gente ocupou também com vários setores aí da grande Florianópolis, a passeada do Orgulho Louco, que a gente fez nos eventos.
próximo aqui, então, uma oficina que a gente tem no CAPES, e na pandemia a gente tem acontecido de uma maneira, não oficina, mas individual, dessa transmissão desse sujeito, das suas demandas aqui, no exemplo utilizado através de argila, enquanto isso também pode ser vendido e gerando renda. A foto seguinte tinha uma assembleia dos usuários, aqui tinha um representante também da CISM e da Frente Parlamentar nessa assembleia, oficina de música embaixo, lá no arco-íris, o final do encerramento de oficinas, então também tinha pessoal dos outros CAPs, alguns educadores sociais da assistência e profissionais do hospital de custódia, e aqui a nossa conferência de saúde. Então, pensando em rede a partir do sujeito, o que eles trazem, o que a gente tem de possibilidades. Estou abrindo coisa aqui que não era para abrir. E aí, como a Andréia disse, às vezes a gente precisa se juntar para não fazer visitas, cada um, às vezes esse trabalho é coletivo de forma individualizada, né? Então isso não é um coletivo, então fazer reuniões, uma das coisas que a pandemia nos trouxe de facilidade, como nesse evento aqui de a gente estar em espaços diferentes, estados diferentes e conseguindo participar desse mesmo momento, a pandemia também facilitou isso nas reuniões intersetoriais, né? Então, a gente consegue articular, seja os pontos da assistência, da educação, da saúde, visitas compartilhadas, junto com esse usuário, pensar estratégias, então isso faz a diferença nesse cuidado, né? Algumas das nossas atividades, aqui trouxe alguns exemplos, tem um projeto que aconteceu durante 5 anos, na pandemia agora está acontecendo de uma maneira virtual, que é o Arte, Cultura e Cidadania, que é uma parceria da Associação Alegremente dos usuários do CAPES, junto com o CAPES e uma universidade, onde tem uma oficina que tratam temas diversos, e um dos temas diversos também possuem as demandas do território, então circulam no território, constroem uma simbologia, então utilizando a universidade privada, até que não é um vínculo que a gente tem recorrente através da associação, acompanhantes terapêuticos, entrei numa sala um pouco antes que estava uma das nossas estagiárias falando sobre a sua experiência com a T, então a gente também ir até esse usuário, fazer esse usuário fazer coisas do seu cotidiano que pelo sua demanda de saúde mental, isso não é mais possível, então pegar um ônibus e ir até uma praça, então isso também faz parte de ir até com esse usuário até algum serviço para obter novamente os seus documentos, então isso faz essa diferença nesse cuidado, né? A gente tem uma parceria também de supervisão clínica institucional com uma universidade, onde a gente faz essa troca de campo de estágio e vem o supervisor para a gente pensar como rede, casos complexos e como que a gente faria esse cuidado de uma maneira subjetiva, mas interligada e não fragmentada. Esse trabalho todo em formação de novos profissionais, então, como eu disse anteriormente, receber academia, que os usuários consigam participar desses momentos de academia, quanto sociedade acadêmica, né, como comunidade acadêmica também. Já deu exemplo lá na foto, Instituto Arco-Íris, e quando o Instituto fechou para a reforma, a universidade que tem aqui em Florianópolis, a UFSC, né, a Universidade Federal, abriu o seu espaço onde acontecia artes cênicas para a gente também utilizar esse espaço. Estou quase encerrando aqui, não estou conseguindo ver o chat porque está tudo meio enrolado aqui na minha tela. E um projeto que a gente está no papel, pronto a sair, aguardo, espero eu, muito aflita para que isso saia, é uma demanda que veio dos usuários, então a gente tem um projeto de inclusão digital que foi construído a muitas mãos, por alguns até pessoas que estão na construção desse evento aqui também, de que na pandemia, com essa ideia de fique em casa, se isole, mas na saúde mental são os encontros, são a empatia, né? O estar aqui, todos nós tivemos esse medo, essa angústia do incerto, ter que se isolar. E aí, então, a gente já lá em maio do ano passado começou os grupos virtuais, e na saúde mental, esses grupos virtuais, muitas vezes a pessoa não tem um celular, quando tem, não tem acesso à internet, quando tem acesso à internet, às vezes não é de qualidade, então acaba caindo nos grupos, às vezes não sabe utilizar os meios, né? Eu sou uma das pessoas que estou tendo aqui dificuldade, mas normalmente eu sei nas mais corriqueiras. E aí esse projeto é ofertar uma internet de qualidade, aparelhos para alguns casos,
grupos psicoterapêuticos, por exemplo, numa família que só tem um cômodo, onde essa mulher, esse homem, que o seu sofrimento é por causa de violência sofrida, seja no contexto intradomiciliar ou histórico de vida, mas não quer compartilhar. Muitas vezes, nesse mesmo cômodo, tem várias crianças que são filhos e filhas dessa pessoa e acaba tendo que ouvir, então, ofertar um fone de ouvido. Mas a ideia não é só isso, né? E aí, como diz aqui esse slide, é na janela do mundo, né? Então, a lógica é ofertar isso para esses usuários que não possuem, para também participar dos encontros virtuais, que agora estamos no momento já híbrido, né? Presencial e virtual, mas também de conseguir assistir uma série, fazer encontro com outras pessoas, né? Conhecer lugares do mundo através da tela do celular, do computador. Então, esse projeto de inclusão vai facilitar esses espaços e como que o trabalho em rede, até na pandemia, a gente precisou, teve um usuário que a gente atende todos os 4 distritos aqui da ilha de Florianópolis, e a gente precisou articular com um CRAS, onde o paciente era vizinho, para ele, a articulação não era nem por atendimento do usuário, e sim para ele conseguir usar a rede Wi-Fi para conseguir participar dos atendimentos. Então, essa formação de rede se dá por diferentes espaços, né? Deixa eu interromper aqui a apresentação, que era mais para me guiar, porque peço desculpa de novo de antemão, porque a apresentação não ficou nada favorável aí para vocês também, que para mim. Então, acho que era um pouco disso que eu tinha para me nortear assim, desse trabalho em rede. Eu acho que... Deixa eu perguntar, André, quantos mil habitantes tem Pelotas? Se tu falou, eu estava aqui nos probleminhas. Pelotas são 345 mil habitantes, mais ou menos. A tua rede, pensando em serviço de média complexidade de CAPES, então já é bem maior que o meu, né? Tem um CAPES, então 2 para 516 mil habitantes, né? Que é do meu lugar de fala, então temos muito, muito, muito ainda para, por mais que seja a capital de Santa Catarina, para ampliar a nossa rede. E eu costumo dizer para alguns dos meus colegas que nas adversidades a gente acaba de um limão fazendo uma limonada, né? Não ter nenhum serviço 24 horas, por exemplo, além de um hospital psiquiátrico, a gente acaba bancando muito mais crises do que se eu tivesse esse recurso, porque eu tenho que esgotar todos o meu limite. Aí chegou sexta-feira, 6 horas da tarde, esgotei, então tá, não tem que fazer, aí eu preciso desse cuidado hospitalar. Mas se a gente tivesse muitas possibilidades, pode ser que a gente nem se esforçasse tanto para evitar um acolhimento, uma internação, né? Então, essa lógica de construção é sempre voltada para o sujeito. Obrigada, eu acho que passei um pouco do meu tempinho aqui, estou aqui então para escutar a Fernanda e a gente voltar a compartilhar. E mais uma vez, desculpa pelo problema técnico. Sem problemas, eu vou passar sem delongas para ela, só avisar então o pessoal que ao final da fala da professora Fernanda, nós abriremos para interação, já temos perguntas aqui, então, por favor, professora, pode falar. Ingrid, se tu te apavorou com a rede de Pelotas em relação a Florianópolis, acho que tu vai te apavorar um pouquinho com o que eu vou falar da nossa rede, né, de São Lourenço Sul. E a Andréia sabe do que eu estou falando, né? Assim, ó, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite para estar participando. Tenho afinidade com várias pessoas, a Andréia é uma delas. Que bom encontrar a Andréia de volta. Fiz parte de um processo de caminhada da Andréia nessa trajetória, pelo menos um pouquinho, né, Andréia? Sim, quase 2 anos. E a gente fica orgulhosa de poder ter acompanhado e essa caminhada ter seguido, né, ter tido sequência. Falar um pouquinho de um contexto mais geral. Outra pessoa que eu também queria agradecer muito e que fiquei muito contente, né, de rever foi a Daiane, que também foi minha residente em São Lourenço e que agora me convida para participar de um evento com a história que eu tenho dentro da saúde mental. Buenas, eu sou moradora de Pelotas, já fui servidora da rede,
sei bem como é que foi implantar, fazia parte da gestão quando a gente implantou um monte de CAPs que se implantou naquele momento, porque a gente fez uma revisão bem no período que estava se lançando as portarias mais atualizadas, e a gente dividiu a cidade em distritos, e eu tive o prazer de poder, além de implantar, ser trabalhadora do primeiro CAPS Escola, né, que é o CAPS Escola em Pelotas, né? Há um tempo atrás, eu saí de Pelotas até por força de trabalho, eu era servidora nos 2 municípios, e ficou mais complicado de dar conta de tamanha complexidade, né? Mas, enfim, falando então um pouco da rede, para enaltecer a necessidade do nosso trabalho em RAPS, e quando se fala em qualquer tipo de rede de cuidado, a questão da intersetorialidade. Não tem como a gente pensar de outra forma, né? Quando a gente fala não só discursando, quando a gente nomeia ou conceitua o que sejam redes. E a RAPS tem esse potencial conceitual necessário que a gente precisa o tempo inteiro estar repetindo, né? Que a gente não dá conta com um único olhar ou com um único dispositivo. Contextualizando São Lourenço do Sul. São Lourenço do Sul é uma cidade de em torno de 43 mil habitantes e pouco, com uma realidade muito particular, que a metade, em torno de 50%, vivem na zona urbana, na sede do município, e outros aproximadamente também 50% no interior, na zona rural. Essa zona rural é bastante extensa, que tem locais que tem mais de 1 hora de viagem do centro da cidade até esses locais, sendo inclusive eles muito vizinhos de outros municípios e, portanto, a questão da acessibilidade ao cuidado é bastante mais difícil. Mas São Lourenço também tem uma história que é primorosa, e eu sou trabalhadora concursada nesse município há muitos anos. Saí da minha residência médica e fui para esse município também, como eu fiquei no município de Pelotas, como servidora. Esse município tem a história de ser o primeiro CAPS do estado, o segundo CAPS do país, no mesmo ano do primeiro CAPS, que é o CAPS Itapeva, em São Paulo. Ele deu o start para a lei estadual, para a primeira lei estadual de reforma psiquiátrica no país, e contribuiu enormemente para a efetivação da lei atual de reforma psiquiátrica, né, aprovada em 2001. Essa rede, ela já iniciou como rede, apesar de ter iniciado com o que seriam CAPs depois das portarias 224, 336 e todas as normativas. Esse CAPS ele já nasceu com uma característica de trabalho comunitário em rede, porque ele se articulava com oficinas na comunidade, com outros dispositivos, com ações intersetoriais, com inclusão da comunidade na convivência com esses pacientes e nas articulações com esses pacientes atendidos nesse lugar. Então, ela já, há mais de 33 anos, ela se caracterizava como uma função de cuidado em rede. A partir desse CAPS, foi o primeiro CAPS que eu trabalhei efetivamente, nós fomos aumentando, ampliando, até porque as coisas da saúde mental foram se complexizando de alguma forma, e fomos implantando outros serviços ao longo desses anos. Então, hoje nós temos o CAPS Nossa Casa, que é o primeiro CAPS do estado, segundo do país, o CAPS AD3, um CAPS infantil, uma oficina de geração de trabalho e renda, a locomotiva. Nós temos 30 leitos em hospital geral. Nós temos o Ambular, que foi o último serviço credenciado dentro da rede da RAPS, né? Foi o Ambular, que é um serviço, é uma equipe multiprofissional, que é um ambulatório, que é o que se chama vulgarmente de ambulatório, especializado em saúde mental, que inclusive a partir do processo da planificação passou a ser o piloto ambulatorial de saúde mental para o país.
Então, hoje nós temos esse serviço que trabalha basicamente com apoio matricial à atenção primária à saúde, que já era um trabalho que a gente vinha fazendo desde há muitos anos no município. Temos 2 residências, uma residência multiprofissional em saúde mental coletiva, de qual a Andrea transitou conosco, e a Daiane também, inclusive, terminou a formação. Nós temos a residência médica em psiquiatria, que eu também tive o prazer, tanto uma quanto outra, de implantar, de coordenar, e atualmente eu coordeno a residência médica de psiquiatria desde o seu início, não coordeno mais a residência multi, mas a gente está dentro de uma mesma articulação, que é o que a gente chama de residência integrada em saúde, né? Até por ser do campo da saúde mental coletiva. Nós temos equipe de redução de danos, nós temos atividades formativas dentro de toda a RAPS, e, aliás, sempre fomos uma rede formadora, o que a gente se auto-intitula como RAPS Escola, porque isso também é potencializar aquilo que a gente sempre fez na realidade, né? Eu tenho uma história também, eu sou supervisora clínica institucional há muitos anos, então isso também facilita a gente ter essas visões dessas articulações todas. Tenho algumas especializações nesse sentido, que podem fazer com que a gente amplie o nosso olhar. E essas implantações, essas articulações, elas partem diretamente da inquietação dos trabalhadores, né? E das demandas que os usuários vão nos provocando a cada momento. Bom, eu não consigo, nem hoje, nem nunca, eu não consigo entender rede de saúde mental, RAPS, ou rede de cuidado, se a gente não olhar para isso do ponto de vista de uma clínica ampliada. Não só ampliada, mas também compartilhada. O que nos obriga a olhar para a intersetorialidade com a devida necessidade de demanda de articulação. A gente atende diariamente situações muito complexas, e eu não estou nem entrando na pandemia, que nos deixou ainda mais baratinados, necessitando de outros parceiros para a gente poder dar conta de uma mesma situação. Então, eu não consigo enxergar uma possibilidade de trabalho em rede, de trabalho em RAPS, se a gente não consegue se articular dentro dessas necessidades, porque eu entendo que o cuidado psicossocial ele deva ser usuário-centrado e longitudinal. Tá? Nós sempre vamos ter que olhar para a possibilidade de não fechar acesso, e sim ampliar o acesso. Quando a gente centra naquela figurinha danosa, que é um CAPS no centro e o resto tudo se articulando em torno disso, a gente peca de novo, assim como a gente pecou quando a gente acreditou que o hospital psiquiátrico poderia ser o centro do cuidado a qualquer situação de saúde mental. Nesse hospital que a gente tem dentro da rede, com esses 30 leitos, são de cuidado integral em saúde mental, e agora já está quase pronta uma unidade infantil. E esses leitos, inclusive, são regionais. O cuidado é todo articulado. Agora a gente está vivenciando a regionalização do acesso a esses leitos. Isso nos gerou uma série de necessidades de reorganização, porque por ser de referência regional fica complicado, né? Fica bastante mais complicado, inclusive como porta de entrada para a internação. E nós temos agora, muito em seguida, nós já vamos ter implantados 8 leitos de atenção da infância e da adolescência. Uma outra coisa que eu esqueci, nós temos um CAPSI também. Nós temos todas as modalidades de CAPS necessárias para um município. Por isso, Ingrid, que eu falei que tu ias te assustar que o tamanho dessa rede para dentro disso. Mas a gente tem uma rede bastante antiga e complexa, né? E por a gente sempre ter sido aberto como campo de formação e pesquisa, isso nos dá
a real dimensão da responsabilidade que temos nesse cuidado com essa rede, nesse cuidado com essa RAPS. Quando eu... deixa eu ver aqui o que eu fui apontando. Atualmente também, e aí já vem muito por conta de pandemia, nós sempre atendemos dentro da nossa rede, conforme a própria demanda do usuário, né, e das famílias e da comunidade, nós fomos articulando, nós fomos sempre atendendo vítimas de violência, inclusive os próprios agressores, né? Se isso demandasse, passando por avaliação, se isso demandasse atendimento em saúde mental. Mais recentemente, o Ministério Público, que, aliás, é uma demanda necessária ao Ministério Público, tem nos convocado para construir um trabalho especificamente para agressores, né, e que tem que ser pensado de uma outra forma, que não são os mesmos agressores que também têm transtorno mental, mas simplesmente por outras situações que não podem ser caracterizadas como doenças, por exemplo, né? Até porque eles são de ordem obrigatória a tratamento, acompanhamento, e isso não garante vínculo possível de cuidado em saúde mental. É uma outra demanda, mas que também precisa ser olhada, né? Então, ultimamente a gente está construindo, ainda há pouco estava em articulação lá com a promotoria pública e com a promotora do município, a gente organizou uma comissão para montar esse trabalho e que pudesse ter apoio dos trabalhadores da saúde mental, da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Assistência, que é onde está mais centrado, com maior conhecimento dessas abordagens terapêuticas, né? Ainda que especificamente para questão dos agressores, porque as vítimas a gente atende também, não dá para misturar todas as questões, né? Deixa eu ver o que é mais importante, já que meu tempo está terminando, e deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Temos também dentro da rede o GES, que é o Grupo de Enfrentamento ao Suicídio, que a gente, com a pandemia, atualizou os protocolos, e são protocolos também intersetoriais, por conta da gente, já lá no início da pandemia, a gente se organizou muito rapidamente para poder fazer treinamentos e capacitações atualizadas na questão da pandemia, para poder trabalhar com os outros profissionais. O Ambular é um dispositivo que eu falei que é o ambulatório, e que nós ampliamos, a partir da pandemia, acesso 100% de cobertura de todas as estratégias de saúde da família do município, exatamente por conta da pandemia. Isso foi concomitante. Com o decreto da pandemia, nós já estávamos com o Ambular implantado e nós aumentamos a área de cobertura para 100% de apoio matricial à estratégia. Atualmente, a gente atende situações bastante graves, porque as pessoas passaram a ter muito medo de ir aos serviços, deslocamentos, tem todas as restrições protocolares, então a gente teve que se reinventar num trabalho que a gente já tinha uma certa experiência. Por conta, esse GES, esse grupo de enfrentamento ao suicídio, nós trabalhamos, além da prevenção, nós trabalhamos também com a pós-venção, as famílias, né, e as próprias equipes dos casos de suicídio que são referenciados a esses territórios dessas equipes. São trabalhos bastante intensos, mas a gente tinha uma certa experiência, porque nós passamos por uma tragédia humanitária, uma tragédia natural humanitária no município, e depois eu acompanhei, inclusive, muito tempo a questão da tragédia da Boate Kiss, né? Fui supervisora clínico-institucional a partir da tragédia, eu fiz parte da Força Nacional do SUS no enfrentamento da tragédia da Boate Kiss, e depois fiquei mais de 2 anos como supervisora clínico-institucional da rede de serviços de saúde mental em Santa Maria. Isso nos deu uma bagagem para uma condição de poder se agilizar muito rapidamente nas intervenções de uma tragédia sanitária,
como foi o decreto da pandemia. Isso nos facilitou muito e a gente conseguiu já pensar estratégias sem o pavor que um primeiro contato com uma pandemia, com a gravidade que é, possa ter nos trazido para todos, trabalhadores, gestores, formadores e todas as questões que nos demandam no cotidiano. Gente, desculpem se eu passei do meu tempo de fala, mas agradeço de novo o convite e estou aqui à disposição para o que puder esclarecer mais e contribuir mais nesse debate. Obrigada. Obrigada, professora Fernanda. Então, nós temos aqui diversas falas, experiências que nos remetem a essa importância da intersetorialidade na RAPS, né, o que isso significa e como isso possibilitou enfrentar esses momentos de pandemia. E para colocar vocês na roda de conversa, eu coloquei aqui 2 perguntas do Rafael Henrique Trávia, que ele pergunta para a Andrea que outras demandas a pandemia trouxe aos usuários de assistência social, para além da garantia do auxílio emergencial, por exemplo, como foram realizados os atendimentos nesse período de distanciamento social? Houve mediação da tecnologia? E aí ele pergunta também para a Ingrid, o CAPES Ponta do Coral recebe estagiários dos cursos técnico e superior de enfermagem atualmente? Segundo ele, né, a professora dele disse, há 2 anos isso ainda não ocorria, e ele pergunta, então, se houve mudanças pós-pandemia. Vocês podem abrir a roda e tratar desses assuntos, inclusive a professora Fernanda também pode estar falando a respeito dessas possibilidades aí na sua vivência. Então, posso iniciar respondendo o Rafael. O que a gente percebeu, assim, né? Como até eu tinha colocado antes, a assistência social ela não parou, né? Ela seguiu trabalhando, né? A gente organizou um plano de trabalho com relação aos cuidados não só com os usuários, mas os servidores da Secretaria de Assistência, né? Desligou teu microfone, Andréia. Ai, desculpa. O que a gente tentou organizar assim para que os servidores também se sentissem seguros no trabalho, porque estavam na linha de frente, né? E o que a gente conseguiu viabilizar para os usuários? O que a gente percebeu assim? Foi feito um projeto, conseguimos um WhatsApp web para os CRAS, para os outros serviços também. Então, aquelas famílias que tinham acesso e que tinham condições de ter acesso à internet, poder estarem nesse espaço dos grupos, né, do WhatsApp. Então, nem todos conseguiram, com certeza, nem todas as famílias têm condições de ter uma internet, ou ter, né, dinheiro para ter dados, enfim, ou até mesmo ter um celular, mas as que tinham, as equipes dos CRAS, elas, principalmente serviço de convivência, mandavam material pelo WhatsApp, tinham os grupos, ficavam conversando nesses espaços dos grupos dos WhatsApp, com orientações, até mesmo os cuidados com a pandemia, espaço de escuta. Então, se teve muito isso, as equipes dos CRAS se envolveram com essa parte aí tecnológica e tinham que estar atentos ao WhatsApp, porque era uma forma que as famílias usaram para se comunicar, né, e pedir orientação, enfim, né. Outra demanda que a gente teve muito, além da solicitação das famílias com relação ao acesso aos auxílio emergencial, enfim, a questão de benefícios, ou BPC, ou a questão do próprio INSS, né, agendamento, foi uma demanda muito grande, né, as pessoas em busca, o próprio cadastro único, né, da assistência social, a gente teve também a procura, toda a parte, o cadastro único é a porta de entrada para os benefícios sociais, né, do governo federal, enfim. Então, se teve muito, as equipes dos CRAS ficaram muito envolvidas com isso, dando esse suporte às famílias, orientando, viabilizando, fazendo agendamento.
O que a gente percebeu também, teve no início a dificuldade deles saírem de casa, né? Então, as equipes também mantiveram as visitas domiciliares, em alguns casos, não fazíamos tão, tipo, um número maior como era antes, mas se reduziu as visitas, mas se manteve. Outra coisa que eu coloquei aqui, uma coisa que a gente teve muita busca foi por alimentos. Ele é um benefício eventual dentro do Sistema Único de Assistência. Então, a gente viabilizou acesso a alimentos, tá? Foi a maior demanda que a gente teve. E hoje a gente pensa assim o quanto que o CRAS viabilizou, né, a questão do acesso à alimentação, mas ao mesmo tempo a gente pensava, peraí, não é só o alimento, né? Então, a gente tentar construir com essas famílias hoje, que já temos aí mais de um ano, né, esperamos saindo dessa pandemia, mas o tentar desconstruir que não é só a alimentação, ela é essencial, é básico, né? E que hoje a gente precisa vincular as famílias novamente no CRAS, né? A gente percebe a dificuldade deles só quererem um alimento e não, no CRAS eu não preciso de um atendimento, não preciso de um acompanhamento, né? Mas eu quero só o alimento e pronto, né? Então a gente tenta sempre buscar, ó, além do alimento, como é que está o cadastro único? Quais, né, o que ele viabiliza? O que pode ter acesso? É a tarifa social da luz, enfim. Né, é um benefício, é o Bolsa Família, não é o, né, a gente sabe que não é o suficiente, mas contribui de alguma certa forma. Outra coisa que a gente teve também, com relação à rede escolar, os CRAS acabaram tendo muito a questão da demanda da escola com as crianças que não tinham acesso a material, por exemplo, escolar, eu não conseguia imprimir aquele material que era dado, porque eles tinham que fazer as aulas em casa, né? Ou não tinha acesso à internet, os CRAS acabaram ajudando e contribuindo no acesso, essas crianças terem acesso a esse material escolar. A gente acabou imprimindo, orientando, a escola está fornecendo, não está, então foi uma loucura, assim, né? Muitas famílias não tinham acesso a essa questão da escola e a gente acabou fazendo essa ponte para que as crianças e adolescentes mantessem o contato, né, com as escolas nesse material, na questão do acesso à internet, né, vendo quais tinham, quais não tinham, a maioria acabou ficando sem ter acesso. Qual seria a outra? Como foram realizados os atendimentos? Então, a gente manteve um pouco online, né, remoto, que é o trabalho remoto, e também se manteve os serviços abertos. A gente não fechou, né, se manteve os serviços de porta aberta atendendo as famílias, de forma, né, organizada, enfim, para se evitar o contágio, mas o distanciamento, né, tivemos que manter, mas de forma com segurança, né, com material de IPI, enfim, seria isso. Obrigada. Eu vou pedir para a Ingrid responder a pergunta, né? E já vou ler duas perguntas aqui para a doutora Fernanda, que é do Rafael, também, Henrique Prada, se a centralidade do CAPS não acaba por isolar os usuários da saúde mental dentro das redes, sem que os mesmos consigam transitar pela atenção básica e outros níveis de complexidade, levando consigo o estigma de louco, ele coloca entre aspas, né, vindo do CAPS. E ainda, nós temos aqui a pergunta da Vanderleia Schienemann, que ela pergunta, né, a doutora Fernanda falou do ambulatório, ela gostaria de saber mais que atividades são desenvolvidas e se seguem a ideia da atenção psicossocial, estão articulados com os demais pontos da rede. Eu gostaria de pedir para vocês que, no máximo, 5 minutos, por conta de nossas próximas atividades, ok? Vou falar então, caminho, acho que é mais rápido, professora. A pergunta, então, acho que foi do Rafael, né? Sobre o CAPS, então a gente recebe residência multi aqui de Florianópolis, enfermagem, psicologia, serviço social, passam em alguns momentos também farmaco, físio, porque acabo fazendo optativa, medicina de família e comunidade. De graduação, Rafael, a gente recebe
a graduação da enfermagem da UFSC, a graduação da psicologia da UFSC, agora nesse projeto de extensão da supervisão do SESUSC, curso técnico, o CAPES Ponta, mas eu acho que nenhum CAPES recebe como campo de estágio, que a gente recebe visitas técnicas, né, de conhecimento de serviço, algumas discussões. Campo de estágio, então, a enfermagem da graduação a gente recebe há algum tempo, mas de convênio com a Escola de Saúde Pública aqui do município é com a graduação da UFSC. Só me permitindo roubar um pouquinho da pergunta da professora Fernanda, pensando aqui, né, no meu lugar de fala dessa articulação dos CAPs, a gente trabalha, então, com os especialistas do território, que tem essa nomenclatura NASF, que está também em mudança, né, as equipes especializadas de apoio à atenção primária, a gente também, seja com os colegas de atenção primária, seja os especialistas e principalmente com os usuários, que eles são usuários da rede, né, não usuário do CAPS ou de algum ponto específico. Então, também fazer esse usuário entender as potencialidades e os direitos dele de circular também. Obrigada, doutora Fernanda. Então, a respeito de se a pessoa ser atendida no CAPS, né, se não é uma forma, né, dessa centralidade no CAPS, se não é uma forma de fazer com que as pessoas que transitam, né, nesses serviços levem para outros serviços esse estigma de louco, já que eles ficam só no CAPS, no atendimento. E a outra pergunta é a respeito das atividades desenvolvidas no ambulatório e se estão articulados e se segue a ideia da atenção psicossocial. As duas perguntas foram do Rafael? A do ambulatório, então, foi da Vanderleia Schinemann, e as outras foram do Rafael. Tá. Rafael, a centralidade do CAPS é exatamente o que a gente combate quando a gente fala em articulação de rede, com formação de rede. A RAPS tem em si, centrado no seu conceito, uma rede de atenção. Por isso que a força do termo RAPS ela tem que ser contida em todos os nossos discursos, para a gente não reproduzir esse conceito rede como uma mera modernidade, por exemplo. Né? Quando eu me referi à famigerada figura que se encontra, né, ainda hoje, um CAPS no centro cheio de outras coisas, eu sempre trabalhei e continuo trabalhando com a ideia de que no centro tem que estar o usuário. E o resto tudo é que forma a rede e forma essa rede rizomática. Então, eu entendo que se o usuário ficar centrado no CAPS, ele vai reproduzir muito mais o estigma do que se ele transitar pela... Quando a gente fala em reabilitação psicossocial, rede de atenção psicossocial, a gente está falando em sujeitos que têm uma doença como qualquer outra. E assim como todos os outros sujeitos adoecidos por outras clínicas, eles podem transitar no seu cotidiano social, mantendo seus laços sociais, mantendo a ligação com seu território, de forma a não ser identificado. A gente, quanto mais centrar em especialismos, especialidades de porta, mesmo que esta porta seja aberta, mas de porta única, estes usuários vão continuar sendo mais estigmatizados. Então, quando a gente fala que o nosso cuidado deva ser longitudinal, porque o sujeito hoje está ruim, precisa de uma internação, está em crise, aquilo que vulgarmente se conhece como surto, o que não é, na verdade, surto, porque a gente tem que diferenciar deste surto, entre aspas, desta crise, daquilo que é uma urgência ou emergência médica. E muitas vezes a gente está falando de crises que têm a ver com relação, com vínculo, com cotidiano, com direitos. Né? Então, a gente precisa transformar essa ideia.
E o usuário de CAPS, ele tem tanto direito de estar na atenção básica, ainda que seja louco, como qualquer outra pessoa tem esse mesmo direito. E, além disso, é uma responsabilidade da atenção primária dar conta de em torno de 84% da atenção em saúde, sem encaminhar para especialidades, ainda que isso necessite de formas de articulação de atenção que demandem um olhar especializado e, portanto, a gente trabalha com a ideia do compartilhamento de cuidado. E, com isso, entro na segunda resposta, na segunda pergunta da Vanderleia, que é como se dá esse ambulatório. As atividades que são desenvolvidas, elas são 4, basicamente, mas o que nos interessa muito para essa articulação de rede de cuidado é o apoio matricial em saúde mental feito por uma equipe especializada, a equipe de estratégia de saúde da família, atenção primária à saúde. Os casos intermediários, os casos leves, de demanda leve, que não tem uma característica que demande atenção no serviço especializado ou numa internação hospitalar, eles são de manejo da equipe da atenção primária. Muitas vezes eles são de manejo, mas a equipe da atenção primária tem dúvidas, por exemplo, que medicação utilizar, ou até na própria avaliação se o caso é grave ou não é grave. E na pandemia, isto tem mudado um pouco esse perfil epidemiológico. A gente tem, para garantir acesso à saúde mental, a gente tem atendido muitos casos, inclusive graves, pela questão da distância, pela questão dos medos, pela questão da acessibilidade, transporte, necessidades econômicas, uma série de coisas. Então, isto faz com que o ambulatório se centre no que a gente chama de educação permanente em saúde, cuidado compartilhado, articulado em rede. Este ambulatório, inclusive o nosso ambulatório, que é o Ambular em São Lourenço, e a gente chama Ambular porque esse ambulatório ele se desloca, ele não é um centro onde as pessoas vão marcar uma agenda de atendimento para psicólogo, para assistente social, para o psiquiatra. Geralmente se procura um ambulatório muito centrado, ou se procura, ou se é encaminhado para um ambulatório muito centrado na necessidade de uma avaliação psiquiátrica, de uma consulta psiquiátrica. Então, vai lá no ambulatório. Nosso ambulatório se propõe a outra coisa. Psiquiatra é o que não nos falta. Nós somos, na rede, nós somos 5 psiquiatras assistentes e mais 15 residentes de psiquiatria. Então, a gente tem como dar conta de ajudar e apoiar essas equipes a transformar esse olhar da saúde mental. Que saúde mental também é da obrigação do cuidado na atenção primária, respeitando a gravidade, a avaliação de risco, a complexidade do caso, mas sempre articulado. Vanderleia, este ambulatório, ele tomou para si a intensificação do cuidado em rede, articular esta rede toda, entre todos os serviços, desde a internação, a atenção primária, os serviços especializados, como CAPS-I, CAPS-AD3, CAPS Geral Nossa Casa, a oficina de geração em renda locomotiva, todos os nossos dispositivos, equipe de redução de danos, todos os nossos dispositivos. Então, da pandemia para cá, inclusive a nossa articulação de rede ficou ainda mais intensificada. A gente consegue ligar, a gente usa muito as redes, a pandemia nos ensinou a meter a mão nas tecnologias que a gente fugia. Eu dei muita aula online, eu não tinha mais hora, porque tudo era online, eu sou grupo de risco, né? Então, me disseram assim, agora tu vais ter que te afastar, lá naquele primeiro momento. E eu tendo que dar aula, e eu tendo que fazer supervisão, eu tenho que dar orientação, eu tendo que atender. Então, nós usamos muita VD, nós não fechamos nenhum serviço, a gente reorganizou as demandas,
a gente usou muito o WhatsApp, a gente usou muito consultoria, interconsulta, consulta conjunta, com utilização de videochamada. Então, nós fomos nos aperfeiçoando a esse novo tempo, ainda que ele seja assim assustador e continua ainda sendo assustador. Mas a gente foi, já em 2020, mais para o final, a gente foi retomando e intensificando. Olhando para trás hoje, a gente sabe o tamanho do complexo, da complexidade que a gente foi assumindo e o tamanho dos desafios, né? E é isso que nos move, essa inquietação de estar o tempo inteiro pensando que construir alguma coisa nova sempre vai ser possível. E Wanderleia, estou à disposição se precisar, se não fui clara ou se quiser alguma outra dúvida, estou à disposição também, e Rafael também. Muito obrigada às ilustres convidadas. Essa conversa foi muito boa, aprendemos bastante nessa tarde. Certamente vão receber contatos, sim, do pessoal procurando por vocês para esclarecimentos. E eu finalizo falando que isso que a professora Fernanda falou, e todas vocês percebem, que a tecnologia favoreceu, então, intensificou essa rede de atenção e, principalmente, essa intersetorialidade, esse contato com as pessoas mostrou-se de uma nova forma de acontecimento, né? Então, está fantástico e parabéns para vocês pelos seus trabalhos. Eu gostaria de encerrar essa conversa convidando todos para a palestra agora com o professor Paulo Amarante, falando a respeito dos 10 anos do Programa de Mestrado em Saúde Mental. Boa noite e até mais. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite.